Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar em mais esse dia. Mais um dia de estudos aqui que nós estamos fazendo a respeito do livro de Mateus. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 9. Meu nome é Ronaldo Luquino, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém. E nós estamos incentivando a leitura bíblica através de leitura junto com os membros da nossa igreja, dos livros capítulo por capítulo. Seguindo o diagrama de todo dia, nós lemos o capítulo do dia. Dia 9 lemos o capítulo número 9, dia 10 o capítulo de número 10 e assim subsequente, amém? E eu quero falar com você hoje a respeito do capítulo de número 9. E o capítulo de número 9 começa com Jesus curando um paralítico. E Jesus mostrando o que? Ele não tem só o poder da cura, ele tem também o poder de perdoar os nossos pecados. Exatamente isso. Quando nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, nós não recebemos o dom do Espírito Santo para fazer milagres. Nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus para perdoar as pessoas que nos ofendem, para liberar o perdão sobre essas pessoas. E é exatamente isso que Jesus faz no início desse capítulo. Primeiro ele faz com que o paralítico se levante perdoando os seus pecados. E depois, logo depois do versículo 3 até o versículo de número 8, Jesus fica confrontando quem? Os seus críticos. É impressionante que nesta passagem que diz a respeito do versículo 1 até o versículo 8 da cura do paralítico, ele passa mais tempo falando e confrontando os críticos. Por quê? Porque os críticos não queriam que Jesus fizesse o milagre. Olha que coisa mais absurda. Proibido de fazer milagre. Por quê? Porque os críticos eles tinham um conhecimento limitado do que era Jesus Cristo. Será que você tem um conhecimento limitado de quem é Jesus? E ele também tinha um conhecimento limitado do poder que existia no perdão, o poder também que existia em Jesus Cristo. Primeira lição desta lição, a lição da lição, parece uma redundância, mas não é, porque nós aprendemos a lição e nós pegamos lições para as nossas vidas. Primeira lição é ter conhecimento de quem é Jesus para nós e ter conhecimento do poder que ele tem sobre toda a criação. Você tem esse conhecimento, você acredita que Jesus Cristo pode todas as coisas, você sabe quem é Jesus Cristo. Se você sabe que ele é filho de Deus, você já sabe que ele tem poder para fazer todas as coisas. Agora, se você há uma dúvida na sua cabeça quem é Jesus Cristo, é necessário que você se alinhe com o pensamento cristão que está escrito na palavra de Deus, não que as pessoas colocam na sua mente. Mas vamos dar continuidade, porque, irmãos, o capítulo é muito extenso e muito cheio de milagres. E irmãos, cada 5 ou 6 parágrafos dá uma pregação. E eu estou condensando estas pregações, condensando o pouco que Jesus fez, porque se você for ler detalhadamente, Deus vai falar grandemente com você nesses capítulos desse livro de Mateus. Mas do versículo de número 9 até o versículo de número 13, nós temos o quê? O poder libertador de Jesus Cristo. Mas pastor, não tem nada de poder libertador, porque aqui fala quando ele encontra o Mateus, exatamente. O que ele encontra? Ele encontra uma pessoa rejeitada, ele encontra uma pessoa cheia de seus pecados, uma pessoa que era judeu, mas os judeus não queriam, uma pessoa que não era romano e trabalhava com os romanos, uma pessoa totalmente excluída de todos os nichos da sociedade. E aqui que Jesus passa por ele e Jesus só diz uma palavra: segue-me. E aí ele larga tudo, reconhece os seus erros, as suas falhas e segue Jesus Cristo. Aqui nós vemos que as portas da graça se abrem para nós que somos rejeitados e que reconhecemos os nossos pecados. O Evangelho, ele abre a porta da vida e nos dá realmente uma nova vida. Preste atenção que ele não reforma, ele dá uma nova vida. Ele não cata e reconstrói, ele dá uma nova vida. É como se ele catasse uma casa para reformar, derrubasse a casa toda e começasse o alicerce do zero.
Ele catou a vida de Mateus aqui, ele destruiu a vida de Mateus, mas porque já estava destruída, e ele começou do zero de Mateus. Ele joga fora todo o conhecimento e coloca no zero. Paulo foi a mesma coisa. O que Jesus fez com Paulo? Deixou ele cego. Por quê? Para destruir todo o conhecimento que ele tinha até aquela hora e começar do zero. Comece do zero com Jesus Cristo. E aí é interessante que ele, nessa reforma dessa nova oportunidade, quando Mateus dá uma festa e ele fala que só conhecia os pecadores, e Jesus fala que o médico veio para os doentes e não para os sãos. Jesus, ele sentava nas rodas dos pecadores e dos escarnecedores e curava todo, transformava os pecadores e os escarnecedores em seguidores fiéis, em fiéis seguidores. Olha que coisa linda e maravilhosa. Mas aí depois do versículo 20 até o 22, nós vemos o que? O poder de Jesus sobre as enfermidades. Irmãos, aqui nós vemos uma mulher que sofria há 12 anos. E Jesus estava indo curar uma criança que de 12 anos também estava enferma. Foi coincidência? Não. Foi Jesuscidência. Porque quando ele estava indo curar esta menina de 12 anos, alguém tocou nas suas vestes. E é interessante que aqui nós vemos o sofrimento prolongado e um toque da fé. E a graça maravilhosa, ela se transforma em cura e milagre. E outra coisa que eu queria falar aqui, irmãos, é que Mateus, ele não fala que Jesus voltou e falou, quem me tocou? Isso a gente só encontra no livro de Lucas e acho que é no livro de Marcos. Mas nós não encontramos no livro de Mateus, porque Mateus não quis dar o confronto de Jesus com quem o tocou. Mateus quis dar o resultado do milagre. As 3 curas maravilhosas que esta mulher recebeu. Quais foram as curas maravilhosas, pastor? Primeiro, a cura emocional. Como Jesus fala, tem bom ânimo. Segundo, a cura existencial. Jesus não chama ela de mulher, mas sim chama ela de filha. Já curou o emocional porque ela, por sangramento, ela estava com uma baixa autoestima. Curou o existencial porque ela era excluída de todos os grupos e Jesus a chama de filha. E também curou o espiritual. Por quê? Porque ele fala da tua fé. A tua fé. Então, ele fez 3 curas maravilhosas na vida dessa mulher. Às vezes Deus quer fazer essa cura na minha vida e na sua vida. Deus quer curar o emocional, porque às vezes você está com uma baixa autoestima e Ele fala para você hoje ter bom ânimo. Às vezes Ele quer curar o seu existencial, te chamando de filho e de filha de Deus. Filho, venha e me segue. Filha, venha e me segue. Às vezes Ele quer curar o espiritual, que Ele fala o quê? Tem tua fé, creia. Você crê que eu posso fazer isso? Você tem fé suficiente para que Deus possa transformar a sua vida? Se você tiver fé suficiente para acreditar que Deus pode transformar a sua vida, isso vai acontecer. E Deus quer curar também a parte espiritual da sua vida. Amém? Mas vamos lá. E aí, nesse mesmo patamar, de 18 até o 26, ele diz o quê? Ele diz a respeito do poder de Jesus Cristo sobre a morte. A morte, onde está a morte, a sua vitória. É esse hino mesmo. O sofrimento, primeiro, quando você sofre muito, você tem o costume de levar o seu sofrimento aonde? O seu sofrimento numa cama, o seu sofrimento num banheiro, o seu sofrimento nas lágrimas. Aqui nós aprendemos o quê? Que assim que nós sofremos, precisamos levar o nosso sofrimento aos pés de Jesus. Leve aos pés da cruz de Jesus Cristo o seu sofrimento. Mas para quê? Porque você precisa ter fé que Jesus Cristo vai entrar com providência nesse seu sofrimento. Porque sem fé você não vai ver o impossível acontecer. Porque você vai limitar o poder de Deus e você não vai conhecer quem Deus é. Aí nós voltamos lá no início do capítulo. Quem é Jesus para você? Você tem conhecimento do poder de Jesus? A fé não vê impossíveis para Deus. E aí Jesus caminha conosco nas nossas aflições, no versículo 19. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Jesus está caminhando com você. Jesus não se esqueceu do seu sofrimento.
Jesus não esqueceu das suas limitações. Jesus não esqueceu do seu problema. Jesus está caminhando junto com você. Porque, irmãos, você já viu uma música em que tem a parte do solo, uma música de um coral, quando existe um solo de um trompete ou de um saxofone ou até mesmo de um vocal. Um back vocal faz um solo muito bonito. Porque aqui nós vemos que o solo da ressurreição, ele sobressai-se sobre o coral da morte. Como é isso, pastor? Muitas pessoas estavam acreditando na morte. Aliás, a maioria acreditava que tinha morrido, que tinha acabado, que tinha finalizado. Mas somente uma acreditava que poderia exercer o dom da vida novamente, que era a mãe. A mãe queria que exercer o dom da vida. E Jesus Cristo abençoou o solo do Evangelho, o solo de Jesus, o solo, como marquei aqui, o solo da graça do Senhor, o solo da fé da vida sobressaiu-se ao coral da morte. Quando Jesus está conosco, a morte não é a última palavra. Coloque isso na sua cabeça e na sua memória. Recorde-se disso em nome de Cristo Jesus. Amém? Espera aí que eu vou dar outro play aqui no negócio. Isso. Aí nós vemos o quê? Do 27 ao 34, nós vemos a cura dos cegos e a cura de um mudo. O que isso pode dizer, pastor? Jesus está acentuando o poder da fé das pessoas. O clamor daqueles que têm fé. Novamente falando a respeito do clamor. Leve o seu clamor aos pés da cruz. Pare de levar o seu clamor nos lugares errados. Pare de acender vela para santo, irmãos. Pare de ir no boteco encher a cara para esquecer os seus problemas. Enfrente os seus problemas. Como? Clame ao Senhor uma solução e tome uma atitude na sua vida. Outra coisa que nós vemos aqui é uma confiança inabalável. Assim que Jesus entrou na casa, os cegos chegaram perto dele e ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? E eles falaram o quê? Sim, Senhor, nós cremos. Primeiro, uma coisa interessante, os cegos foram até Jesus. Como que os cegos foram até Jesus, se eles não conseguiam se locomover? A luz de Jesus Cristo, ela é muito intensa. E aonde o Senhor está, o cego enxerga. O mudo fala. O surdo ouve. O aleijado anda. Esse é o poder do nosso Deus. E assim que Jesus entrou, eles foram em direção ao quê? Em direção à luz. E tiveram um encontro nítido com Jesus. Porque eles tinham a confiança inabalável. E aí veio a confirmação da fé deles. Porque no 29 diz: Jesus tocou os olhos dele e disse: então seja feito conforme vocês creem. E a vitória veio nos versículos 30 e 31. E a vitória veio também no finalzinho. Irmãos, e aí o final desse capítulo de número 9 diz que Jesus ele sente-se comovido pela dor do povo. Irmãos, o fundamento da missão que Deus colocou em você é a misericórdia. Misericórdia, a compaixão pelas pessoas que estão próximas, estão sofrendo à sua volta. Você precisa ter esse tipo de compaixão para fazer a missão que Deus tem dado para mim e para você. Se você não tiver compaixão, não adianta, porque não é o amor que Deus colocou no seu coração. Compaixão é aquilo que você faz sem querer nada em troca. Aquilo que você se compadece pela situação do próximo. Eu até anotei aqui a palavra grega, é muito interessante, que é esplanizomai. Esplanizomai, ela vem o quê? Vem de entranhas. E a palavra aqui usada para Jesus é esplanizomai, que ela vai até as entranhas das pessoas para ver a dor que a pessoa está sentindo. Você tem amado as pessoas que estão à sua volta a ponto de sentir a dor que essas pessoas sentem? Você está sentindo compaixão verdadeira, misericórdia das pessoas, a dor no coração, que também a palavra misericórdia vem do latim cardia, misericardia, que vem do coração. Você está sentindo essa dor no coração, nas entranhas do seu íntimo,
pela dor que as pessoas estão passando à sua volta, pela dor das pessoas que passaram lá no furacão Milton, pela dor que as pessoas estão passando fome aqui em São Paulo, ou aqui na cidade de Itanhaém, pela dor daquelas pessoas que estão desempregadas, pela dor daquela família que está entristecida, pelo luto daqueles que perderam um ente querido, pela dor daquelas pessoas que estão enfrentando doenças que não têm cura ou não têm condições de tratar uma cura, pela dor daquelas pessoas que estão sofrendo com os filhos nas drogas, pela dor do filho que está na droga e não consegue sair. Você tem esse tipo de compaixão no seu coração? Se você tiver, o Senhor está te chamando hoje para fazer a missão dele. Porque também nós vemos o que Jesus Cristo fala, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Deixa eu colocar, até anotei aqui, ó. Não somos nós que despertamos uma vocação, é Deus que nos chama. O Senhor está te chamando hoje. Ah, mas pastor, eu não tenho vocação. Você tem um chamado. Você tem um chamado e não sou eu que desperto a sua vocação. É Deus que te chama. Mateus não sabia da vocação dele até ser chamado por Deus. E hoje eu estou falando para você. Você tem vocação, você quer seguir a Jesus Cristo, então eu vou usar as palavras que Jesus usou para Mateus. Segue. Só segue Jesus. Mas pastor, eu não tenho nada. Segue Jesus e deixe Deus ser Deus na sua vida. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amanhã nós estaremos com o capítulo de número 10, dando continuidade a essa leitura bíblica. Não esqueça, faça a vontade de Deus na sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Fui. Au!